Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 17 de março de 2021. Está no ar mais um Bate-Papo das 6. O seu programa de atualização, de informação em saúde, né? Meu nome é Dário Santucci, sou cardiologista e vou acompanhar vocês na noite de hoje, né? Bem, você pode nos assistir na TV aberta através da TV Sim 16.1, na Sky, na Rede Sim FM 106.1 e também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube da TV Sim, né? E dando seguimento aí ao que nós iniciamos na semana passada, o Dia da Mulher, né? Hoje o tema é maravilhoso, né? Nós vamos falar hoje sobre mães, né? Nós vamos falar sobre gestação, sobre amamentação e parto humanizado. E claro que eu não poderia deixar de passar essa oportunidade, né? E agradecer, muita gratidão pela minha mãe, né? Muito obrigado por você existir, e da minha esposa, né? Que eu sou apaixonado, a mulher que eu sou apaixonado, né? E cada vez que eu vejo ela cuidando dos nossos filhos, eu fico mais apaixonado ainda. Tamanha dedicação e o cuidado com nossos filhos. Meu muito obrigado por você existir aí, minha esposa, te amo, né? Ganhei uns pontinhos em casa agora, né? Com certeza. E vamos começar, então, o Bate-Papo das 6 com esse tema belíssimo, tá? Hoje, mantendo a tradição do programa, nós trouxemos um timaço aqui para falar desse tema, né? São 3 mulheres, o Dia das Mulheres, né? Lá do lado esquerdo, a doutora Karen, né? Fuscaldi, que é ginecologista e obstetra, né? Seja muito bem-vindo. Obrigada, Dário. Prazer falar de parto, né? Você fala que aqui 1 hora vai ser pouco para a gente conversar. Isso aí. Do lado dela, a doutora Carolina, né? Carolina, isso aí, que é pediatra, também especializado nessa área, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dário. Prazer estar aqui. Isso aí. E do meu lado aqui, bem pertinho de mim, a doutora Natália Modenese, que é enfermeira e é mestre e pós-graduada em obstetrícia. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar ainda mais com esse time aqui. Timaço, né? Uhum. E é isso aí. Bem, a gente aguarda as dúvidas de vocês de casa, né? Através das redes sociais e também do nosso telefone de contato, que é o 996224547. Manda para a gente a sua dúvida, que a gente vai tentar esclarecer todas essas dúvidas, né? E para iniciar o bate-papo, que é o tema central e é tão, vamos dizer assim, uma novidade talvez para alguns, para mim foi, né? No nosso parto, o parto humanizado, doutora Karen, o que é isso? Tá na moda, né? Tá na moda, exatamente. Então, eu até pedi para começar clareando isso aí, que esse termo parto humanizado, ele é midiático, né? Ele caiu, assim, na graça do povo, mas ele nada mais é do que um parto respeitoso, né? Porque eu falo, humanizado é o quê? Empático? Mas empático a gente tem que ser em tudo, né? Ainda mais a nossa profissão, no cuidado à saúde, que a gente pega o doente tão fragilizado, né? No momento da gestação, do parto, a gente pega a gestante num momento tão especial que eu acho que o mínimo que a gente tem que ser é empático, né? Então, humanizado, todos os partos deveriam ser. Mas quando a gente fala de um nascimento respeitoso, aí a gente amplia o nosso leque,
né? Porque a gente respeita, primeiramente, a individualidade daquela mulher e daquela família, e a gente respeita as evidências científicas. Então, quando a gente abre esse leque de respeito ao nascimento, a gente lida tanto com a parte pessoal quanto com a parte científica, de protocolos. E a gente teve um resgate disso, né, nos últimos anos, porque o nascimento ele se tornou algo hospitalar, algo que é intervencionista, né? E quando a gente começou a intervir demais e percebeu que a gente não melhorou a assistência do ponto de vista de qualidade, a gente começou a regredir, a retroceder. É ou não é? De tentar valorizar o que as evidências falam, se é necessário intervir tanto quanto a gente está intervindo. Entendi. Seria um parto... Vamos dizer, a gente volta, dá um passo atrás do ponto de vista de ser humano, vamos dizer, né? Menos, mas ele é mais acolhedor, né? O parto como não visto mais só como um evento médico, exatamente, né? Mas visto como um evento da família, né, em si. E esse resgate é interessante, até essa questão do conceito, né? Eu acho que quando a gente usa o termo parto humanizado, é mais por uma questão, às vezes, de um entendimento de que ele é diferente dos partos aos quais as pessoas estão acostumadas a ver, inclusive nas novelas, né, na mídia, aquele parto que a vizinha contou, que a mãe contou. Então, ele parece que faz esse rompimento, apesar de ser um termo que acaba sendo ridículo se a gente pensar assim, humanizado, mas ele não é feito por humanos, né? Eu sou humana, estou parindo, um médico que é humano vai fazer, como que ele não vai ser humanizado? Tanto que na Europa eles usam o termo, quando surge essa mudança, né, eles usam o termo de parto ativo, no sentido de ter uma maior respeito à fisiologia, né, e a atuação da mulher, não ao protagonismo da mulher. Isso. É isso aí. A gente teve, nas décadas de 80 e 90, uma ascendência muito grande de hospitais, de exames, né, e isso é bom, né? A gente melhorou nesse aspecto a assistência à vida. E né? aos desfechos ruins. Sim. A hospitalização ela ficou tão intensa porque percebeu-se que quando você tinha uma intervenção, você evitava desfechos ruins, mas nem tudo você tem que intervir. A gente costuma dizer que o bebê nasce apesar do médico. Uhum. Se você não estiver lá para atrapalhar, vai ficar tudo bem, na maior parte. Então não precisa de médico? Precisa, porque se caso não ocorra tudo bem, você está pronto a intervir. Você tem o treinamento adequado para fazer as coisas no tempo adequado. E aí eu vou falar como pediatra. Existe algo chamado minuto de ouro, Dário. O que é isso? Você tem 1 minuto para não deixar sequela. Em 1 minuto, você tem que decidir o que fazer para resgatar a oxigenação adequada para esse cérebro. Então, se você não está ali, acabou seu minuto de ouro. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, assim, a ideia é você estar ali dando todo o suporte necessário, mas que você também controle os seus anseios, porque não foi a nossa formação original. Não sei se você lembra da sua obstetrícia. Muito pouco, né? Quase da nada. Sua pediatria. Nós temos uma formação extremamente intervencionista. Exatamente. E é controlar até os seus anseios, assim. Tá tudo bem, fica calma, você não tem que intervir nisso aí. Mas estar ali de pronto. Então, assim, não se tira a importância do profissional. Uhum. Você precisa dessa retaguarda, porque essa retaguarda impediu diversos desfechos ruins. Hoje, a gente evita diversas sequelas e óbitos com essa presença, né? Mas não necessariamente intervindo. E a gente sabe que a maioria dos nascimentos vai ser espontânea e natural, né? O que a gente tenta trabalhar é isso. A nossa geração ainda foi uma geração formada, a gente fez residência há 15 anos atrás. Sim. A nossa geração ainda é uma geração formada na intervenção.
né? Porque a gente veio aí dessa cadeia que começou na década de 80, que veio anos 90, anos 2000, de a gente ter muito acesso à tecnologia, e isso nos dá uma falsa de segurança de que a gente controla todos os eventos. Eu falo que quem quer fazer obstetrícia, o primeiro conselho que eu dou é isso. Você não controla, você assiste, né? Então a gente tenta desmistificar aquele conceito básico de que o médico faz o parto. O médico não faz o parto, o médico está ao lado da gestante e age se for necessário. Ele intervém quando é necessário. Então, às vezes, a gente também pesa para o outro lado. A gente não abomina a cesárea, a gente não abomina intervenções, as intervenções elas são necessárias, na minoria das vezes, mas elas são necessárias. A gente nunca sabe quem vai precisar da intervenção. Então, a gente tem que estar ali atento a todo momento, porque a função do médico é justamente o quê? Proteger aquele evento, né? Estar ali se necessário e agir se necessário. Quando a gente entende que a gente só age quando necessário, muda a nossa assistência, porque a gente está ali ao lado. E na maioria das vezes eu falo, na maioria das vezes eu estou ali só assistindo. Você só dá o feedback, é como se fosse o anjo, né? Vamos dizer assim, de uma maneira muito... Não é? Está detectando, né? Na verdade, você está ali para detectar alterações que precisam, né, de intervenções. O que não está sendo dentro daquilo que é esperado, né? Tá. E é interessante também, porque até a palavra, né, obstetra, né, obstare, vem desse conceito de você estar ali, né, estar ao lado, e não de você assistir. Então, essa mudança da intervenção, né, do fazer o parto para assistir o parto, eu acho que parece que é só conceitual, mas ela tem um monte de coisa envolvida. E eu acho que um ponto muito importante também é uma mudança que a gente precisa entender, que é uma mudança cultural, né? E assim, eu vi nitidamente essa mudança minha, por exemplo, então eu sou mãe de duas, do meu primeiro para o meu segundo parto. No meu primeiro parto eu era passiva. Não por nada, porque eu não sabia o que era ser uma pessoa ativa no parto. Porque a gente não entende, a gente não aprende isso. E se você se coloca num lugar de passivo, o parto também, ele não acontece como deveria. Não estou culpabilizando, pelo amor de Deus, de forma nenhuma. Mas enquanto mulher, enquanto família, essa preparação para entender como a gente se coloca naquele momento, ela também é importante, né? Você saber, porque assim, a dor, ela aparece, né? E ela enlouquece às vezes a gente. Sim. E aí, se você não está ali resguardada daquilo, se a sua mente, se você não está conectada com aquilo que está acontecendo, também as coisas, elas não caminham como deveria, porque aí você espera. Aí você espera que alguém faça por você. E hoje eu vejo muito, às vezes, essa situação acontecendo, né? Eu acho que as mídias sociais têm ajudado muito nessa questão da mulher abrir a mente, né? Informação, porque a gente rompe os paradigmas, a gente rompe a educação que a gente recebeu do parto das nossas mães, que foi muitas vezes traumático, né? Feito por médicos, né? Então, aqueles partos extremamente intervencionistas, onde elas foram para o hospital para o médico fazer o parto. Quando a gente vê uma cena num filme, uma cena na TV, na novela, é horroroso, né? É aquela mulher que está ali numa posição desfavorável, deitada, completamente vulnerável, à mercê da equipe que está assistindo, né? Hoje, a gente já consegue ver nas redes sociais vídeos maravilhosos, fotos maravilhosas, e a gente consegue resgatar que o parto, ele é um evento, primeiramente, familiar, comunitário. Antigamente, as mulheres, quando tinham seus filhos em casa, ia a vizinha, ia a parteira, iam as cunhadas, ia a mãe. Ela tinha uma rede de mulheres ali que estavam para servi-la, para ajudá-la. Hoje, a mulher se sente só na gestação, ela se sente só no parto, ela se sente só na maternidade. Isso veio com a modernidade, né? A gente perdeu os clãs, a gente passa pelos problemas de uma forma muito solitária. Quando você resgata a equipe de assistência no parto, quando você começa a fortalecer essa mulher no pré-natal, fala para ela que ela precisa de uma doula,
que ela precisa de uma enfermeira obstetra, que a equipe multidisciplinar favorece a percepção dela do nascimento, a percepção da experiência dela, porque foi o que a Natália falou. Por mais que você tenha uma equipe bacana do seu lado, se a mulher não tiver aquilo dentro dela, a essência do protagonismo dela, que o parto é dela, que o momento é dela, que vai ser como ela desejar, nada consegue ajudá-la. Ninguém consegue ajudá-la, né? Então, essa consciência, ela é prévia. Essa consciência começa desde quando eu tenho uma filha de 5 anos. A minha filha, ela já vê o parto normal como sendo o parto natural, né? Aquilo que vai acontecer. E a nossa geração não foi assim. A nossa geração ainda entende. Isso está mudando, tá, gente? Com a graça de Deus está mudando. Mas nós ainda entendemos que o parto deve ser aquele parto hospitalar, medicalizado, que a cesariana é coisa bacana. Isso me entristece. Quando eu dou plantão no SUS, eu adoro trabalhar com o SUS. Mas me entristece porque muitas vezes as mulheres vão ganhar seus filhos, as mulheres mais humildes, e elas entendem que elas estão ali porque elas não podem pagar uma cesárea. Que quem pode paga, que o pagar uma cesariana é legal. Então, quando a gente muda essa percepção, e nos países de primeiro mundo eles estão anos à nossa frente nisso, porque lá o parto é natural, muitas vezes domiciliar, na Inglaterra já acontece parto domiciliar com muita frequência, e eles entendem que a cesariana é uma intervenção em caso de necessidade. Tem uma indicação específica, né? Tem as suas indicações. É uma cirurgia como outra qualquer. Eu falo, ninguém vai para outras cirurgias de bobeira, né? Por que a gente diminui tanto a cesárea? É uma cirurgia de médio porte, né? Com suas chances de complicações. Né? Tem desfechos. Né? Mas se vocês não acham, assim, aí uma opinião, eu trabalho em UTI, então quantos passos vocês fazem por ano, eu acredito, ali no hospital? No SUS? A média SUS, 200 por mês. Não, é mais. É mais. A De 250 a 300. Isso aí. Eu olhei a estatística do último ano ontem. 250 a 280 partos mês, Mês. em torno de 300 Partos procedimentos obstétricos. Olha só que Isso aí. quantidade. Eu trabalho em UTI e vamos dizer, passa por lá 1 ou 2 pacientes por ano, se for muito. Vocês não acham que por exemplo, essa questão que ecoa muito na sociedade e a questão vamos dizer, da judicialização, não sei se poderia falar isso, coloca medo em algum tipo de profissional? Sim. Você acha que isso pode ser uma Coloca, justificativa ou não? Mas porque você me disse que também na Inglaterra e Acho que é Estados uma Unidos... conjunção de fatores, eu Às vezes acho, né? É a formação. Mas é muito baixo, né? Romper com a formação que você recebeu não é fácil. Né? Talvez os profissionais que estejam chegando agora, estejam sendo formados agora, já venham com essa mentalidade mais aberta, porque a sociedade está mudando a mentalidade. Acho que tem o controle também. O que né? existe, na verdade, que eu acho que é até mais forte da questão da judicialização, é o desfecho em relação ao bebê. Existe uma lenda que bebês de parto normal não nascem bem. Isso é lenda. Exatamente. O que determina um nascimento bom ou um nascimento ruim, entre aspas, é o pré-natal. Bebês mal acompanhados durante o pré-natal, que têm riscos não diagnosticados, não nascem bem. Seja ele de cesárea, seja ele de parto normal. Ah, mas só falta oxigênio em bebê de parto normal, bebês de cesárea. Isso é mito. Bebês mal acompanhados no pré-natal, que não tiveram um pré-natal adequado, eles podem faltar oxigênio na cesárea. E pelo contrário, bebês de cesáreas eletivas, imaturos ainda, são os clientes mais... São clientes relativamente frequentes. Então, assim, tudo tem seu tempo. E o tempo, muitas vezes, não é nosso. E o parto normal respeita muito isso. Então, assim, mas ele está pronto. Para quem? Ele pode estar pronto para você. Porque nós somos mães, a gente sabe o que é uma barriga de final de gravidez, o que é o peso, o que é não respirar direito, o que é dormir sentada. É cansativo. Mas às vezes você está cansada, mas não está na hora dele. E você precisa respeitar isso. Isso faz toda a diferença. São poucos dias, às vezes, né, Carol? Às vezes é coisa de 1, 2 dias. Então, assim, às vezes, por exemplo, os meus bebês, eles são de 38 semanas, mas eu entro em trabalho de parto com 38 semanas. Você marca? Não, eu com 38 semanas, um eu comecei a contrair, o outro a bolsa rompeu. Então, era o tempo deles. Eu entrei em trabalho de parto. E eu explico sempre às minhas pacientes, é que o 9º mês, ele vai de 37 semanas a 42 semanas.
A gente estabeleceu no Brasil um protocolo até 41 semanas para se aguardar uma gestação no termo, né, que é o final da gestação. Então, vamos determinar de 37 semanas a 41 semanas. Tem bebês que estão prontos com 37, que nascem lindos, maravilhosos. Tem bebês que só estão prontos com 41, às vezes com 42. Sabe, né? Não existe nenhum exame na medicina de uso rotineiro que nos mostre qual é a hora certa de cada bebê. Então, e isso é muito interessante porque o que as meninas falaram, que os partos termoprecoces que a gente fala, de 37, 38 semanas, são clientes frequentes da UTI neonatal. Porque quando você interrompe eletivamente, né, de forma agendada, uma gestação de 37, 38 semanas, pode ser um bebê que só estaria pronto com 40, 41. É diferente de estar em trabalho de parto, que aí o trabalho de parto te mostra que aquele bebê estava pronto. Agora, numa cesariana, nada te prova isso, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter e essa orientação a gente precisa dar para gestantes. Isso é tão importante que foi lançado, há alguns anos atrás, um documento da Organização Mundial de Saúde, assinado pelas principais instituições mundiais de ginecologia e obstetrícia, que eles subdividem o nono mês. Então, o nono mês é o termo. A gente subdivide 37, 38 semanas é termo precoce, que se for interromper de forma agendada, só fazer após 39 semanas. Que aí 39 até 41 semanas é o termo, né? Justamente para diminuir esse fluxo de bebês imaturos que vão para assistência, que muitas vezes vão para ventilação mecânica, simplesmente porque nasceram de forma iatrogênica. Prematura, iatrogênica, né? Inadequada. Irresponsável. Entende? E aí Então, até esses direcionamentos, esses guidelines, a gente tem para nos direcionar. Eles têm que ser respeitados, né? E a população tem que estar ciente disso, porque muitas vezes a gestante confia tanto no seu médico que ela não questiona. Sim. E aí depois ela sofre o desfecho ruim. Aí aquele bebê sonolento que não acorda para mamar. Sim. Aí é uma cadeia. Exatamente, Não é só isso aí. um parto. A gente, não, mas o meu nasceu de 37 semanas e não foi para UTIM, porque o pulmão estava pronto. E a questão neurológica? E a imaturidade intestinal. Exatamente. Sim. É um bebê, porque esse bebê tem que se alimentar. E para ele se alimentar, você tem que ter produção de leite materno. E ele tem que ter força de sucção. E às vezes isso com 37, 38 semanas, de forma eletiva, agendada, não acontece. E vai gerando uma cadeia de frustrações também. E essas frustrações lá na frente podem trazer consequências desastrosas, de um vínculo mãe-filho mal estabelecido. E aí esse vínculo vai, até você refazer, você já deixou marcas, assim. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a gente não sabe o que a gente está printando na alma deles. Isso é para sempre. Com frases, com falta de posturas, com ausências. Às vezes você está ali só fisicamente, trocando uma fralda, mas você não vinculou. É tanta frustração que às vezes a mulher não consegue lidar. E nas dificuldades, né? Que uma cesárea é uma cirurgia. Sim. E ela tem dificuldade, sente dor. Né? A maioria das mulheres, né, sentem dificuldade com isso. E aí a dificuldade para cuidar da criança, para fazer todas as demandas relacionadas àquilo. Então, não é simples, não é só ir lá, né, e agendar. E sem falar que tem uma outra situação, que a gente acompanha essa idade gestacional pela data da última menstruação, né, que a gente usa, e pela ultrassom. Pelo primeiro ultrassom. Só que, às vezes, a gente pode ter um desvio ali, uma margem para erro, que não é um erro, mas é uma margem aceitável, porque é um exame diagnóstico, que, por exemplo, um bebê de 38, na verdade, podia estar com 37. Um bebê de 40, entre aspas, podia estar com 38, né? A gente tem às vezes acontece essa diferença, né? Por isso que ele tem esse tempo todo. E, às vezes ele não está pronto, né? Não tem as características de maturidade que ele precisaria. Joia. Eu estou vendo o tão complexo e natural que é, né? Sim. Eu acho que o primeiro bloco, que a gente já vai encerrar, o mais importante de tudo é a informação, né? Eu acho que esse que é a grande questão. Bem, finalizamos o primeiro bloco, falando sobre gestação, sobre parto humanizado. O primeiro bloco foi só parto humanizado, né? Eu aprendi muito e espero falar mais, voltaremos logo em seguida para falar mais sobre parto humanizado, amamentação e gestação.
Estamos de volta ao Bate-Papo das 6. Hoje um tema belíssimo, um timaço aqui para falar de gestação, parto humanizado e amamentação, né? Estamos de volta agora para o segundo bloco para contemplar. No bloco anterior falamos muito de parto humanizado, esclarecemos muitas dúvidas, né? E estamos aqui então lá na esquerda com a doutora Karen, né? A doutora Carolina, né, que é pediatra, e a doutora Natália Modenese. A gente falava sobre isso, né, sobre a questão do parto humanizado. E aí, vamos falar sobre a importância do pré-natal. Por exemplo, geralmente, eu acredito que, não sei a opinião de vocês, mas como minha família foi assim 2 vezes, os meus 2 bebês, eu acho que é o primeiro contato que a mulher tem, ela tem alteração do organismo, e aí ela vai e faz um teste de farmácia e está grávida, né? O que ela deve fazer, Karen? E aí, como é que é o pré-natal? O que ela deve procurar? Como que é o primeiro contato até a gente chegar nessa questão da humanização? Então, o ideal é que ela procure um médico antes de engravidar, né? Que aí a gente começa todo um preparo pré-gestacional para organizar o organismo daquela mulher, o corpo daquela mulher, prepará-la para a gestação. Porque a gestação, ela é uma sobrecarga para o organismo, né? Então, a gente tem que ver toda a parte nutricional, a gente tem que ver a saúde dessa mulher, como está, se ela tem doenças prévias, se essas doenças precisam ser controladas antes da gestação. Ela precisa usar suplementos vitamínicos antes da gestação. A gente tem o ácido fólico, que é um suplemento extremamente importante que deve ser iniciado 60 dias antes de engravidar. Ele previne uma malformação muito específica, que é do crânio e da coluna do feto. Não adianta começar a tomar depois que engravidou, porque quando a mulher descobre que está grávida, ela já perdeu aquela janela para prevenir esse tipo de alteração. Então, ela precisa procurar o ginecologista antes, né? Mas ok, não deu tempo, engravidou, vamos procurar o pré-natal. A primeira coisa que ela tem que se perguntar é qual é o perfil de médico que ela deseja. Porque também, Dário, eu sou muito aberta assim com as minhas gestantes, eu falo assim, olha, o parto, ele é um processo muito subjetivo. Muito subjetivo. A gestação ela é muito subjetiva. Tem mulheres que lidam maravilhosamente bem com todas as alterações emocionais e físicas que vêm com a gestação, outras não. O parto é a mesma coisa. Não existe um parto perfeito para todas. Cada mulher tem o seu, tem a sua vivência. Então, quem sou eu para dizer qual é o melhor parto para você? O que eu tenho como profissional de saúde é a obrigação de te mostrar os caminhos que você pode seguir, os prós e contras de cada escolha que você pode ter. É minha obrigação médica, ser honesta, ser justa, informar, mostrar o que a gente tem de evidência científica, o que a gente tem de benefícios, o que a gente tem de riscos. E aí, você, consciente, bem orientada, você pode até escolher no final qual o desfecho que você quer. Ok? Ok. Então, assim, se eu tenho na minha mente que eu quero um parto natural, com o mínimo de intervenções, que é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é o que está aí nas melhores evidências científicas, eu vou procurar profissionais que estejam em consonância com os meus desejos. Ok? Ok. Se não, se eu estou do outro lado, se eu já decidi o que eu quero, pelas minhas experiências, pelas experiências das pessoas que estão ao meu redor, se eu já tenho a minha mente formada, eu vou procurar profissionais que me apoiem naquela outra decisão. Então, eu acho que existem perfis diferentes para gestantes diferentes. Ok? Então, eu acho que dá para escolher, dá para se informar. Uma coisa que eu sempre falo com as minhas pacientes hoje, só é enganada quem quer, né? Então, essa aí de que eu fiz uma cesárea porque o meu médico falou que o meu bebê estava debaixo da costela, é uma coisa, só acredita quem quer hoje em dia. Sinceramente. O bebê estava alto, né? O bebê estava alto, eu não tinha passagem antes de entrar em trabalho de parto, não é? Então, eu acho que as informações estão aí, acessíveis para todos. E a gente pode, conscientemente, de forma justa, de forma responsável, orientar essa gestante da melhor forma possível. E uma coisa que eu vejo muito na minha prática clínica, tanto no SUS quanto no consultório, é que essa mulher, a maioria das mulheres, elas trazem dentro de si o desejo de parir. Quando elas
se abrem às informações, quando elas se abrem às experiências de outras mulheres, ela formaliza isso. É difícil uma gestante que, depois de toda a informação, no final, vai decidir por uma cesárea com 38 semanas. Não vai. Porque o instinto maternal, ele é maravilhoso para proteger a cria. Entende? Então, ela pode até ir para uma cesárea depois por vontade, mas ela vai decidir no momento correto, orientada por seu médico, da melhor forma. Então, eu acho que é isso que a gente precisa trazer, essa responsabilidade compartilhada, e que as mulheres não aceitem mais qualquer tipo de informação. Porque hoje a gente tem aí várias mídias sociais, a gente tem a internet, que você digita indicações de cesárea e vem todas. Hoje eu fiz uma breve pesquisa assim, para ver o que a gente tem aí de acessibilidade no Google, que todo mundo tem acesso. Você tem acesso a tudo. Você tem acesso ao artigo científico. Você tem acesso à informação de qualidade. Então, não se deixe levar. Tome a sua decisão. Sim. A medicina, eu acho que toda vez que a gente vem num programa aqui, isso é uma questão de todos os programas, né? A medicina está ficando muito individualizada e personalizada, né? Eu acho que isso é muito interessante. E aí eu vou fazer o meu relato sobre essas questões, que eu errei, né? Acaba que eu que errei. No primeiro filho, eu tenho um primeiro filho, eu, por conta de ser plantão, outra cidade, etc., não que eu induzi, ela queria que fosse normal, mas o meu dia a dia, a gente conversando, eu trabalho em UTI, então quer dizer, eu que tenho acesso à informação, né? Acabou que eu falei, não, vamos fazer cesárea, vamos pensar em cesárea. Então a opinião nossa ali, que contou muito por causa de mim, quando eu nasci eu aspirei mecônio, então tinha toda uma questão por trás, eu trabalho em UTI e eu só via os casos ruins, e por falta de ignorância minha mesmo, de falta de informação, eu contaminei esse momento da minha esposa, vamos dizer, que ela queria normal e, enfim, te peço desculpas. Mas é inexperiência, né? Ganhou mais um pontinho. Ganhou mais um pontinho. Tá, e Carolina, e eu só te chamo no hospital de Carol, Carol é Carolina, né? Carol. E o pediatra nesse momento, no pré-natal? Então, ele é importante, né? Qual que é a principal função, vamos dizer assim? Hoje em dia tem se falado, e vale muito a pena, que é a consulta pré-natal com o pediatra. Ah, mas para quê? Aonde que eu não tenho bebê? Para que eu vou ao pediatra? Existem situações no nascimento que são totalmente comuns, normais, corriqueiras, mas que para uma pessoa que não vivencia aquela realidade, ela pode ser extremamente assustadora. Então, a consulta pré-natal, ela vai te alertar dessas situações. Olha, o bebê, um exemplo, né? A oxigenação ela é completamente placentária, é a placenta que manda o oxigênio. Então, uma vez que o bebê nasce, que você clampeia cordão e ele começa a chorar, então ele vai começar a oxigenar. Só que aí você tem um delay de alguns segundos. Então o neném nasce completamente roxo. E é normal. Ele passou da hora, ele sofreu, não era essa forma de parto. É normal. Ele nasce roxo e à medida que ele vai chorando, ele vai oxigenando. E essa oxigenação ela é gradual. Então primeiro ela acontece de forma central. O que é central? É boca. Então a carinha dele está roxa. Então, isso você é uma forma, você já orienta e você já acalma. Outras situações, né? Posição para arrotar, se precisa, se não precisa, tempo de mamada, intervalo de mamada, intercorrências possíveis, como, ele está vomitando, ele está regurgitando, ele ficou amarelinho, o que eu posso fazer? Então, essas dúvidas você tira antes, e aí esses primeiros dias, com tantas experiências novas, se torna mais leve. O comportamento também do bebê, né? Porque o recém-nascido, ele é um bichinho à parte, né? Ele é totalmente diferente de uma criança, de um bebê de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, eu acho que é muito importante que os recém-pais saibam o que é um comportamento esperado de um recém-nascido, né? Olha, isso aí, né? É normal. Às vezes, eles ficam desesperados porque faz barulhinho. Nossa, faz barulho à noite. Sim. E é, né, normal. E aí, então, tudo isso acho que é muito importante. Né? E assim, tanto é que a forma como o bebê funciona intraútero é completamente diferente da forma como ele funciona fora do útero. E isso requer uma adaptação. Então, assim, como cardiologista, o sistema circulatório do bebê muda drasticamente em 2 dias.
Então, e isso vão gerar alterações que são normais, esperadas, mas se você está totalmente cru, é mais uma coisa para você se preocupar. A consulta pré-natal, então, ela traz uma leveza nesses primeiros dias, né? E a informação que traz segurança depois, né? E eu acho que o vínculo também, que já estabelece o vínculo da mãe com um profissional que depois vai, né, socorrer naquela hora. Eu falo com meus pacientes, eu gosto muito de mandar para consulta pré-natal com pediatra. E para quem pergunta para quê, eu já entrego um questionário de perguntas. Dá uma lidinha nessas perguntas aqui, tudo pergunta de recém-nascido. Dá uma lidinha nessa pergunta aqui, você está sabendo como é que faz, como é que resolve esse tipo de problema? Não, doutora, não sei não. Então é o pediatra que vai te explicar. Né? Porque vai desde rotina de vacinação, quanto cólicas, quando que começa, como é que trata, o que é normal, o que não é normal, rotina de banho, amamentação. E assim, até uma frase da Natália, assim, que foi, o recém-nascido, ele é muito diferente do bebê maiorzinho. Então, como esses primeiros dias, ele é muito a família, se você não tem filhos, você não sabe o que é um bebê de 1 semana, de 2 semanas, porque você não vai visitar um bebê e ficar muitas horas. Então, tem situações... mas um exemplo, por exemplo, ele resmunga. Sim, ele está vivo. Então, ele resmunga, ele geme, ele respira. Eu escuto ele respirar, é normal. A respiração dele está cansada, ele está com falta de ar. Não, o padrão de respiração ele tá com dele... diarreia, porque o cocô é líquido. Porque o cocô é líquido. Porque isso, se você não tem filho, você não vai vivenciar. Que né? se perdeu, né? Porque não tem mais os clãs. Né? Não, que você antigamente tem, a gente tinha vários, era prima, tio, tia, várias irmãs, então uma cuidava da outra, né? A minha mãe com 7 anos cuidava dos irmãos, minha filha tem 6 anos. E hoje é pior ainda, porque a gente passa, quando a gente ouve orientações de outras mulheres em relação ao parto, são experiências ruins. Então, só voltando lá no resgate do nascimento, o que te contaminou? O que te contaminou foram as experiências ruins de pessoas ao seu redor. E é da maioria de nós, é da nossa sociedade isso. A gente escutando tantas histórias tristes de parto, e muitas vezes tristes, não porque teve um desfecho ruim, tristes porque foram sofridas, né? Porque foram intervencionistas, porque as mulheres se sentiram violentadas. Né? Que aí isso contamina as outras pessoas, né? E aí quando você explica para essa mulher que o parto pode ser bacana, que pode ser transformador, ela consegue fazer às vezes consegue, às vezes não. Às vezes os traumas são tão entranhados que a gente não consegue resgatar, mas na maioria das vezes a gente consegue tocar. E a primeira noite do homem lá é terrível, tá? O bebê chora, você não sabe o que você vai fazer. E a Ramila, muito obrigado também, a Ramila me ajudou muito. Isso aí. Não, quer dizer, minha esposa estava lá, ela não conseguia dar banho, eu tinha que dar, não sabia. Né? E é isso aí. Gente, olha só, chegamos ao final do segundo bloco, né? Tirando todas as dúvidas. Mandar um abraço aqui para o João Vitor, que mandou uma pergunta, vai ser feita logo no próximo bloco, tá? E voltamos para o terceiro bloco, falando ainda de gestação, sobre amamentação e parto humanizado. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco. Hoje que o tema é maravilhoso, falando sobre mães, falando sobre gestação, sobre parto humanizado e amamentação. Estamos aqui com a doutora Karen, que é ginecologista e obstetra, né? Também a doutora Carolina, que é pediatra, e a doutora Natália Modenese, que é enfermeira, mestre e pós-graduada em obstetrícia. No último bloco a gente falou sobre a questão do pré-natal, né? E qual que é a importância da enfermeira obstetra nesse momento? Então, a enfermeira obstetra, ela é parte da equipe, né? Da equipe multidisciplinar.
E é um modelo que a gente, o Brasil agora ele tem se discutido muito a inclusão desse profissional, porque as evidências mostram que a inserção da enfermeira, não só, né, durante o acompanhamento de pré-natal, mas durante o trabalho de parto, em equipe, né, juntamente com a equipe, reduz muito esses desfechos, por exemplo, de intervenções desnecessárias e de até mesmo cesáreas desnecessárias, né? Então, acaba sendo um profissional que faz uma complementação nesse processo e melhora a assistência obstétrica, né? O que a gente tem visto é uma melhoria da assistência obstétrica, obviamente, né, no profissional bem preparado e apto para isso. E melhora a satisfação, né, da gestante. A Karen sabe que ela é super acostumada a trabalhar, né, com esse profissional e melhora muito a satisfação da gestante em relação ao processo de gestação, parto, né, e o puerpério. E aí vem um papel, né, assim, que aí eu vou também novamente, vou puxar para o meu lado, que cada profissional tem a sua especificidade. E o enfermeiro, né, a enfermeira, assim, é um profissional que é aquele que está do lado, né? A gente vê nos filmes, o médico, ele assiste, ele faz o planejamento das ações, né? Ele faz ali, estabelece as prescrições, mas quem está do lado o tempo inteiro é a equipe de enfermagem. Os cuidados, Os cuidados, aquele olhar, às vezes, que você consegue ter de algumas situações que estão acontecendo, que você, junto com a sua equipe, se você tem um bom relacionamento, uma boa interação, você consegue ter um desfecho muito melhor, né? E uma coisa que a gente estava até conversando, que a gente conversa, não é só aqui, a gente conversa na hora do intervalo, que a gente estava conversando da importância. Outra coisa que é muito importante nesse momento é o primeiro contato, e aí para a amamentação isso é algo que é fundamental, que é a primeira hora, que também a Carol falou do primeiro minuto, né, de ouro, e existe a primeira hora de ouro, né, que é da amamentação, que é a primeira hora de vida do bebê. Esse é o momento ideal para a gente ter o que a gente chama, né, nós, enquanto mamíferos, né, temos que é o imprint. O que é o imprint? É o reconhecimento, é o apaixonamento, é aquele primeiro contato, porque, veja, se o bebê a mãe passou por todo o processo fisiológico do parto, vários hormônios ali e tal, o bebê também passou por isso e vários hormônios também, né, relacionados a isso, aí tem um hormônio especial que é a ocitocina, que ele cria essa vinculação, que ele está nas alturas nesse momento. Então, a mãe, o bebê e a equipe ocitocinados, né? Promove aquele imprint que o bebê, ele é capaz de se conectar, a mãe, o bebê, a família, né? Formar aquele núcleo ali, se você permitir que eles fiquem ali, formam uma vinculação e uma ligação impressionante. Que favorece, né, a amamentação, reduz o risco de depressão pós-parto, né, reduz riscos de outros desfechos negativos com o bebê. Então, assim, são todos os estudos, todas as evidências apontam para essa importância. E aí eu falei do parto normal, obviamente, mas independente da via de parto, é uma recomendação de todos os guidelines que a gente tem, nacionais e internacionais, que essa primeira hora seja preservada. Independente se foi cesárea, se foi parto normal, se o bebê, exceto, obviamente, quando há risco de vida, né? Eu sempre pergunto assim, Karen, qual que, na sua opinião, é o maior benefício do parto normal? É a amamentação. Então, assim, temos outros maravilhosos. Mulher de cesárea consegue amamentar, claro que consegue. Mas o parto normal, o parto natural, ele favorece a amamentação. Justamente porque aquela mulher ela está mais disponível para aquele filho precocemente, esse filho vai ser estimulado precocemente e todos os hormônios liberados no trabalho de parto e no parto favorecem o aleitamento exclusivo. Então, é uma cadeia, né? Quando a gente, por outro lado, na contramão, quando a gente fala de uma cesariana agendada, sem todo esse processo fisiológico, sem esses hormônios sendo liberados durante horas, o trabalho de parto dura horas, não é à toa. Esse bebê ele está sendo avisado por descargas hormonais que ele vai nascer, que ele vai fazer uma passagem, uma transição. O corpo dessa mulher está se preparando para essa transição também do pós-parto. Então, não é à toa. Eu falo, a natureza sabe, quando a gente consegue compreender que tudo é perfeito, a gente intervém menos, não é? Porque quando a gente intervém, a gente tenta substituir processos naturais,
Só que a gente não consegue. Te dá mais segurança, né? Você interrompe uma cascata, né? Uma A cascata. cada intervenção que você faz, outras precisam ser feitas. Sabe aquela coisa de quando você conta uma mentira, tem que contar outra para cobrir a primeira? As intervenções, quando bem feitas, elas são ótimas, porque elas vão prevenir desfechos negativos, né? Mas quando mal feitas, né, ou quando não indicadas, ou quando, né, elas acabam tendo... Então, quando você entra com uma intervenção, um desfecho negativo pode acontecer. Você vai ter que entrar com outra intervenção, e aí a gente vai fazendo, né, vai amontoando as intervenções. O que eu quis dizer, assim, a informação e tudo isso que vocês estão trazendo para a gente dá segurança. Sim, né? Exato. De deixar a coisa natural, da gente não ficar chamando a criança, nasce, né? Sem falar, eu acho que já é um teste, já é uma prova, né? A gente tem que passar por isso, porque a gente sabe que a maternidade, ela exige o tempo todo da gente essa paciência. A maternidade e a paternidade, né? Essa paciência, às vezes que a gente tem que controlar os nossos impulsos. É você buscar o seu equilíbrio para não gerar desequilíbrio nas suas crias. Né? Porque é o vínculo direto, né? O dia que você está desequilibrada, você desequilibra tudo. E a nossa geração que está hoje, né, já nesse intuito de trabalhar dessa forma, correlacionado com as evidências científicas, a gente tem muita responsabilidade, eu falo. A gente tem uma responsabilidade educativa, né? Porque quando você vai para a Europa e Estados Unidos, os médicos não têm que convencer suas gestantes de terem parto normal. Lá é o natural, né? Não é à toa que eles são país de primeiro mundo. Então, culturalmente, eles já estão com essas informações sedimentadas. Aqui ainda nós estamos numa caminhada. Assim, nós temos fé e esperança, né, de que isso vai a cada dia mais melhorar, que nós vamos chegar nesse modelo de assistência com menos intervenções e mais sucesso. Porque não é só você intervir menos, é você ter parâmetros melhores de assistência, de satisfação, de desfechos ruins diminuídos. Nós vamos chegar. E aí eu falo que é um trabalho de formiguinha. É a gente, a cada dia, ir agindo da forma correta e contaminando, porque a gente percebe isso também. Os profissionais assistindo a nossa assistência, eles percebem que as coisas são diferentes, que os desfechos são melhores, que as coisas vão fluindo de uma forma mais adequada, que a expectativa da gestante ela é mais bem atendida, né? Porque isso é importante também, que para ela seja um momento especial. Devagar, esse bate-papo que a gente está tendo, essa informação. Vai contaminando. Isso aí. Nós vamos devagarzinho sempre. Exatamente. Ó, o tempo apertou, a gente já chegou ao final, né? Gostaria que vocês dessem as considerações finais. A gente vai ter que marcar outro programa para falar de amamentação e outras questões, porque essas questões femininas rende muito, né? Paternidade, agora tem que ter o pediatra para o pai também, tá? Tem que fazer isso. Vamos todo mundo na consulta, vamos todo mundo colocar as dúvidas, as preocupações. A primeira noite do pai no hospital é tenso. Vamos lá. Karen, muito obrigado pela presença. Parabéns. Você que fez o meu último parto, vai fazer o próximo, né? Eu tô com outro aí encaminhado. E é isso aí. Muito obrigado. Considerações finais. Prazer estar aqui. É um prazer falar de parto mais uma vez. Eu acho que a gente tem essa função aí de tentar conscientizar as mulheres. Uma mensagem que eu queria deixar é justamente essa. Faça a sua gestação e o seu parto um momento seu, né? Se informe. Se empodere. Quando a gente fala de empoderamento, às vezes a gente fica pensando em mulheres feministas. Não é isso, não. Nós somos. Mas não é essa a questão. É uma questão de que a informação te traz segurança. Né? Isso aí. E procure profissionais que estejam em consonância com seus desejos. Né? Que te dêem informações embasadas, justas, antenado no que a gente tem de mais moderno aí, de evidências científicas, porque as evidências estão aí, gente. É só a gente seguir. Né? Os estudos mostram para a gente a todo momento que as coisas podem acontecer de uma forma muito legal, muito bacana. Isso aí. Queria agradecer também a Fernanda Perucci, que participou do parto da Vanessa também. Né? E doutora Carolina, muito obrigado pela presença, muito elucidativa. E obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. A mensagem que eu queria deixar é: o pediatra ele pode ser o seu maior aliado. Se você se dispor a trabalhar com ele, nós estamos ali para somar, para acrescentar, para ser bússola e puxão de orelha. Entendeu? Um pouquinho de cada. Entendeu?
puxar para a realidade quando for preciso, guiar quando for preciso e cuidar quando for preciso. Assim. E isso pode começar desde o pré-natal, esse vínculo, essa confiança. Nós não nos relacionamos com quem nós não confiamos. Exatamente. E essa confiança tem que existir. Ótimo. Doutora Natália Modenese, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu acho que a gente precisa resgatar, né? Meu recado é que a gente precisa resgatar aquilo que realmente é importante. Então, às vezes a gente gasta tanto com coisas tão desnecessárias, né? No pré-natal, compra aquele monte de enxoval, aquele monte de coisa que não vai fazer muita diferença, às vezes inútil, né? Até inútil. E ao invés disso, que a gente busque pessoas, profissionais, equipe, que possam nos dar esse suporte, né? esse apoio dentro daquilo que é a nossa expectativa, né? Como a Karen falou, né? Então, acho que não é o momento da gente se cercar de pessoas que realmente possam nos dar esse apoio quando a gente precisa. Excelente. Bem, chegamos ao final do Bate-Papo das 6, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que a informação é muito importante, e é esse que é o objetivo do programa, né? Atualizar, informar, que vale mais do que muita intervenção e muita medicação, né? Essa questão da multidisciplinaridade, que é fantástico. E é isso aí, até o próximo programa, até quarta-feira, falando mais sobre saúde e dando muita informação à sociedade. Tá aí o da minha filha, né? Trouxe aí. Doutora Karen participando, Fernanda Perucci, o doutor Antônio anestesista e eu ali aflito, né? É isso. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro ponto em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo.